Olá, tudo bom? Em uma citação, eu posso usar sinônimo para fazer aquela substituição de palavras e assim ficar como citação indireta? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai refletir novamente é sobre o que é a citação. Aí a gente vai conseguir responder essa pergunta de uma forma muito mais clara e objetiva. Uma das grandes dificuldades quando a gente vai desenvolver um trabalho acadêmico, um trabalho científico, é realmente entender o porquê da citação, como organizar essa citação, esse referencial, não só no texto, como no final do texto. Por isso que a gente tem vários vídeos falando sobre isso. Mas eu quero fazer uma reflexão com você nesse momento sobre o que é a citação, primeiro, para a gente responder essa pergunta. Essa pergunta é uma das perguntas que vocês deixam aqui para a gente e a gente faz com muito carinho esses vídeos para responder a pergunta de vocês, porque, como eu sempre falo, a dúvida de um certamente é a dúvida de mais pessoas, de outras pessoas também. Quando a gente vai desenvolver um trabalho acadêmico e científico, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é esclarecer o contexto, esclarecer os conceitos que estão sendo inseridos no trabalho e qual é a visão que você está trazendo. Por exemplo, eu posso falar de bioética e eu posso usar vários autores para trazer uma linha de raciocínio nas minhas reflexões. Então, eu posso usar autores clássicos, eu posso usar autores modernos, eu posso modernos no sentido de mais recentes, eu posso usar um autor para construir uma linha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que embasar da onde aquele conhecimento que eu estou colocando no papel está vindo. E claro, para isso você tem que entender um pouco aí da construção do conhecimento, da construção do pensamento, para trabalhar até com uma espécie de humildade, entender que nenhum pensamento vem de você por si só. O pensamento que está na sua cabeça, o conhecimento que está na sua cabeça, embora seja seu, no sentido de você ter se apropriado disso, você bebeu, você buscou, você teve influência de outras fontes. E essas fontes certamente são fontes científicas, são fontes de estudos, de pessoas já consagradas naquela área, ou estudos já comprovados cientificamente, dependendo da sua área e dependendo ali do que a gente está falando. Então, quando você vai construir um texto, você vai colocar a sua linha de raciocínio, só que você vai ter uma preocupação de citar a fonte daquela linha de raciocínio. Por exemplo, eu estou falando que a estrutura do pensamento está embasada em aspectos genéticos, está embasado em aspectos sociais, está embasado em influências que você recebe de forma interna e também externa. Da onde que vem essa minha afirmação? Eu posso falar que uma das fontes foi Damásio, eu posso falar também que eu estudo Foucault, Jung, Kant, Habermas. Então eu começo a trazer alguns autores que me auxiliaram nessa construção, nessa reverberação. E claro, aí a gente está falando de uma linha de raciocínio, dependendo do artigo que eu estou escrevendo, ou dependendo do texto que eu estou escrevendo, eu vou usar predominantemente autores X e Y. Por que a gente falou nesse ponto? Porque se você tem essa linha, essa compreensão de que o material científico é o fato de você citar, é o fato de você, na construção do pensamento, se preocupar em assinalar a fonte da onde vem esse conhecimento, você começa a perceber que é uma construção de pensamento sua, que foi embasada em outros autores e você colocou ali a base, a fonte, a citação de onde você tirou aquele conhecimento. O que eu tenho visto, que aí eu acho que essa pergunta
ela vai de encontro justamente ao que eu tenho visto. Os autores, eles têm essa dificuldade de entender que ele precisa ter uma linha de pensamento dele e transportar para o texto citando a fonte de conhecimento. E aí o que a maioria das pessoas o que eu estou vendo na prática que está sendo feito? Ela não se apropria do conhecimento, ela simplesmente pega a parte do autor e transfere para um texto, fazendo um grande copia e cola, sem entender de fato o que aquele texto representa. E aí, quando faz um grande copia e cola ali para embasar na teoria, às vezes porque desconhece, não entende, não consegue entender como fazer um texto citando outras pessoas, às vezes porque é inocente, né, no sentido de desconhecimento mesmo, acaba fazendo essa jogadinha de copia e cola gigante, e às vezes simplesmente porque não quer pensar. Mas o que ocorre com essa prática de você não pensar, não construir o conhecimento e citar a fonte, apenas copiar de um lugar, transferir para outro, copiar de um lugar, transferir para outro, é que nesse processo você não está construindo um conhecimento, você está apenas fazendo um compilado de copia e cola. Quando você pergunta se eu posso então usar sinônimo, o que acontece? Não, se você é preferível que você coloque a citação direta do que sair utilizando aqueles recursos do sinônimo, porque seria um plágio, né, no sentido de você querer se apropriar da ideia do autor apenas trocando as palavras por sinônimo, e muito provavelmente os sistemas mais modernos de plágio vão identificar como plágio. E ainda, se o autor reconhece e requer, você vai ter uma questão delicada aí que você vai ter que lidar para responder esse plágio. Ou seja, quando você fala em transcrever para fazer uma citação indireta, realmente exige-se a prática de você ler, entender, e quando a gente fala colocar com as suas palavras, é justamente esse processo de compreensão. É você ler um texto, aí você vai passar por esse processo de internalização, de compreensão, vai construir o seu texto e citar a fonte. Dá uma olhadinha aí na diferença. Então, uma coisa é você fazer um copia e cola gigante, só trocando as palavras por trocar, mas sem apropriação disso. Outra coisa é você pegar um material que já que está pronto, só que você vai pegar esse autor, vai entender, vai absorver esse conhecimento, e aí quando você for fazer a citação indireta, você vai usar um processo, uma linha tênue de diferença, mas você vai usar um processo de realmente escrever o seu conhecimento, porque você já tirou dali, já absorveu, citando a fonte. Então, percebe, você vai fazer um outro tipo de construção, que é claro, você vai deixar isso aqui de lado, essa ideia de colocar esse sinônimo, tá certo? Eu espero ter esclarecido a sua dúvida e lembre-se, o seu comentário é importantíssimo para a gente continuar fazendo vídeos que atendam a necessidade aí de você ou de vocês com relação ao conhecimento. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e até breve!